Bom, vamos voltando então com o segundo bloco do Papo Sem Censura Entrevistas, iniciando hoje uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Pinda, hoje recebendo o candidato Carlinhos Cazé, do PT. Cazé, para a gente começar esse segundo bloco, falar um pouquinho de emprego. Você citou aí a agrovilas, enfim. Pindamonhangaba, quando a gente fala em Pinda, a gente pensa muito na questão industrial. Pinda realmente é uma cidade com muitos polos industriais e precisa de qualificação técnica para isso. Mas também é uma cidade muito forte na agropecuária. Enfim, nesse setor rural. O senhor pensa também na implantação de cursos técnicos voltados para a área rural e, mais do que isso, levar esses cursos para dentro da zona rural, para perto do público-alvo mesmo? Sim, Giovanni, nós temos que pensar na nossa cidade, né? Nós estamos aqui no eixo Rio-São Paulo, um eixo importante aqui no nosso Brasil. Nós temos hoje a região metropolitana, né? Carlinhos de Almeida, deputado estadual, que veio com essa discussão, e hoje nós temos que pensar no geral também. Então o próximo prefeito tem que ser um prefeito empreendedor, que venha discutir o crescimento da cidade, mas de uma maneira geral. E dentro da região metropolitana, isso vai ser muito valorizado. Nós temos que pensar a cidade um desenvolvimento complexo, ou seja, área urbana e área rural. Temos que dar atenção à área urbana, trazendo indústria, melhorando o transporte, melhorando o trânsito, melhorando a saúde, cursos de qualificação, mas cursos que venham ao encontro da empresa que nós estamos trazendo para cá, para que gere emprego. Incubadora tecnológica, hoje nós estamos falando muito em tecnologia e desenvolver, trazer para cá. Nós temos uma área em Moreira César que é para o desenvolvimento de empresas de tecnologia, incubadora tecnológica, e assim nós ampliarmos o nosso parque industrial para a tecnologia, dar oportunidade aos jovens que estão vindo com uma nova ferramenta de trabalho. Na área rural também. As pessoas muitas vezes saem de lá para vir estudar e não tem aquele espaço para realmente ficar, porque faltam projetos, faltam recursos, às vezes municipal, estadual ou federal. Nós temos recursos do PRONAF, que é para que as famílias realmente fiquem na área rural. E o que nós temos que fazer? É dar qualificação para que eles fiquem, trabalhem com segurança, tenham apoio. Esse apoio se faz através de parcerias. E nós temos que desenvolver as agrovilas. Nós temos que pegar a parte de sustentabilidade e desenvolver as áreas de preservação permanente, as nascentes. Isso nós temos que fazer. Mas de que maneira? Escutando, nós temos um conselho municipal da área rural. E hoje ele é consultivo. Nós temos que transformá-lo em deliberativo. E com isso nós estaremos ouvindo a população também para que eles sejam bem atendidos. É o desenvolvimento rural, a agrovila, a guarda municipal que nós temos que trazer de verdade para que eles também atendam a área rural e tenham mais segurança, iluminação, condições de viver e condições de desenvolver a nossa área rural e o nosso município absorva essa mão de obra. Falando um pouquinho ainda na questão da educação, no seu plano de governo, você fala em rever o plano de carreira dos professores, que é uma coisa que ainda está engatinhando em Pinda, está em construção. Então, exatamente o que seria rever esse plano de carreira para os professores? O que é para você o plano de carreira dos professores realmente eficiente? O plano de carreira, a lei foi aprovada recentemente, ela é de 2011, e tem que ser revista, porque o professor ele cobra muito a valorização, e nós temos que valorizar o professor, porque quando ele é valorizado, ele dá uma aula melhor, ele dá um atendimento melhor, ele está mais preparado para isso. E nós temos, através dessa valorização, rever o plano de carreira para que o professor seja mais atendido. Ele pode ser afastado para fazer um curso? Hoje ele não pode, ele não tem essa garantia. Mas ele tem que fazer um curso para melhorar, para se capacitar, desenvolver mais e ter um atendimento melhor para os nossos filhos e educá-los melhor. E temos que trazer para Pinda uma unidade aberta, uma universidade aberta do Brasil, isso é do governo federal, e trazer um polo para cá. O professor vai poder estudar, vai poder se preparar, e dentro desse espaço ele vai ter aula direto de uma universidade do governo federal, uma universidade federal, onde ele vai poder se preparar e se desenvolver mais. Então, valorizar os funcionários, valorizar o professor, atender melhor, rever o plano de carreira. E outra, nós temos que a partir de 2014, os alunos têm que ser atendidos em tempo integral. E o que nós temos que fazer? Contratar mais profissionais para atender no contraturno. Porque hoje nós não temos o professor de educação artística, o professor de educação física, nós não temos a área adequada para atender esses alunos. Então nós temos que criar escolas polo.
Escola Polo lá no distrito de Moreira César, na região leste, no Araretama, e essa escola sim dar atenção às outras, para que o aluno possa ser melhor atendido. E o professor, o coordenador, que muitas vezes acumula tarefas, ele não está preparado para fazer tudo. Ele é coordenador, ele é gestor, ele tem que atender o aluno, ele tem que ser responsável no horário de intervalo, preparar a sua aula. Hoje ele está sobrecarregado. E isso nós temos que rever, para que o professor possa dar um atendimento melhor, se capacitar e nós desenvolvermos melhor a nossa educação e ter com qualidade. Perfeito. Falando agora de formação de secretariado, que também é sempre um ponto muito importante no início de qualquer governo. Qual que é o caminho, se eleito, que você pretende seguir para formar o seu corpo de secretários? Ele vai ser mais técnico, ele vai ter algum cunho político? Como é que vai ser isso? Acho que primeiro, o PT é chapa pura. Nós não temos outros partidos juntos na coligação. Então nós estamos aí discutindo nossas propostas para que, se eleito, nós chamarmos outros partidos, buscarmos outros partidos, mas sem ter acordos prévios. Nós vamos poder dar a linha e montar aí sim um grupo, um corpo de secretários que venham com a capacitação técnica, a absorver aqui em Pindamonhangaba os filhos de Pindamonhangaba, funcionários, nós temos funcionários qualificados, capacitados para estar absorvendo aí assessoria, diretoria, secretarias. Então isso tudo é valorizar, é buscar técnica e buscar também a parte política. Às vezes você precisa de um secretário mais político para que ele tenha esse relacionamento, inter-relacionamento entre Câmara Municipal, entre governo estadual, entre governo federal. Então, na minha gestão, como prefeito, vou cobrar muito para que o corpo de secretários, assessores e diretores seja como eu fiz na subprefeitura, ter um inter-relacionamento grande, porque às vezes a secretaria ela fica desvinculada uma da outra. E aí o processo, a solicitação, o pedido precisa passar em várias secretarias. E essa aproximação, esse interrelacionamento entre as secretarias vai valorizar muito o atendimento para quem está em casa, que precisa entrar com o seu processo, com o seu pedido, com a sua verificação. A empresa, quando vem para a Pinda para buscar ali a sua liberação, nós temos que fazer um atendimento muito mais rápido, ser ágil. Então, a técnica, a política, tudo isso ajuda a formar. Mas o dia a dia, interagir entre as secretarias para darmos uma velocidade maior no atendimento, ter qualidade, valorizar o funcionário, valorizar o corpo técnico, mas para que essa ferramenta, prefeitura, ela seja mais ágil, ela não fique demorando para fazer o atendimento. Então esse interrelacionamento vai dar um atendimento melhor para você que está em casa, quando vai buscar a prefeitura para resolver o seu problema. Ok. Falando um pouquinho da questão, voltando para a questão social agora, a gente tem em Pinda muitas instituições que fazem trabalhos sociais. Eu queria saber do seu governo, se eleito, o que o senhor pretende fazer pelo lado social, se vai haver uma parceria com essas instituições já existentes no município, o que o senhor pensa para o social no município? Bom, Giovanni, eu falei que participei de conselhos, um dos conselhos foi Conselho Municipal de Assistência Social. E por que eu falo de conselho? Porque é através do conselho que nós temos o controle social. O conselho é o representante da população e um diálogo direto com o administrador, com os secretários. A assistência social, ela desenvolve toda a parte social da família, da criança, do jovem, da melhoridade. E através da assistência social e das parcerias da prefeitura, com o conselho, com as entidades sociais que temos no município, que na minha gestão enquanto presidente do conselho, nós ampliamos o número de entidades assistenciais no município e buscar as parcerias do governo estadual, parceria do governo federal, para que as entidades tenham mais benefícios, tenham mais ajuda financeira e atender também a população. E essa parceria também vem com empresas. Nós temos várias empresas aqui que fazem o atendimento, muitas vezes através do Conselho da Criança e Adolescente, que é feito a busca por recursos, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, é o FUNCAD. A empresa pode doar como pessoa jurídica e a pessoa física também doar para uma entidade ligada à criança ou adolescente. Então, quando vai recolher o imposto de renda, ele já pode destinar para uma entidade aqui no município, em vez de doar direto para o governo federal. E depois nós buscarmos esse recurso,
é fazer realmente essas parcerias, investir mais para que a população identifique aqui uma entidade, no caso de criança e adolescente, e aqui sim fazer a sua ajuda e a pessoa jurídica também. Com isso nós estaremos dando um atendimento melhor à população, porque a assistência social do município tem sim que atender a criança, adolescente, a família, para que ela se desenvolva. Mas nós temos que buscar essa parceria, isso vincula muito, isso dá mais garantia, tem mais recursos para que não só a prefeitura, mas a iniciativa privada participe do desenvolvimento social do município com responsabilidade. Para a gente fechar esse segundo bloco, então, falar da questão da cultura. Hoje há um consenso na classe de cultura de que Pinda tem eventos culturais. Tem shows, tem teatro, apesar de escasso ainda tem. Mas não há em Pinda um real processo cultural, né? Realmente uma política cultural de longo prazo sustentável. O que o senhor pensa nessa questão? Esquecendo a questão de evento cultural, mas falando em processo cultural, em política cultural realmente para o município. Bom, o desenvolvimento cultural é muito importante para uma cidade, porque nós temos que resgatar a cultura de Pindamonhangaba. E como resgatar? É dialogar com o conselho. Nós temos um conselho de cultura que tem que ser valorizado, tem que ser ouvido. Nós temos que ter uma verba ali dentro do orçamento para dar esse apoio à cultura. E de que maneira? Trazendo esse conselho para participar. Ele já é deliberativo. Nós precisamos, enquanto prefeito, dar esse apoio. Nós temos que construir um teatro municipal em Pindamonhangaba porque nós não temos referência. Se não tivermos espaço público para desenvolver a cultura aqui, nós estaremos sempre engatinhando e precisamos resgatar, construir, buscar essa parceria, buscar dinheiro, onde quer que esteja, seja próprio, seja através de emendas parlamentares, seja governo federal, estadual, para que tenha um teatro. E além disso, nós temos que montar centro de cultura. Um centro de cultura lá em Moreira César, um na região leste, outro na região do Araretama, e falo dessas regiões porque são regiões mais populosas, em que a cultura tem que estar ali presente. Porque nós temos hip hop, nós temos violão, nós temos grafite, nós temos teatro. E de que maneira? Deixando esse centro de cultura mais próximo da população para que ele seja absorvido, a população integre. Vá dentro desse centro. Enquanto não tivermos também, nós podemos usar um centro comunitário. Pontos de cultura que nós temos que desenvolver, porque às vezes nós temos algumas pessoas que queiram trabalhar um certo tipo de arte naquela região ou naquele bairro e dar esse apoio através do ponto de cultura. Então nós temos aí que ter orçamento, diálogo constante com o Conselho Municipal de Cultura, buscar apoio de fora, nós temos que ter o centro de cultura em regiões, nós temos que ter um teatro e com isso sim, trabalhar a virada cultural para que o jovem, hoje nós temos muitos jovens aí que estão ansiosos, possam trabalhar, possam participar e desenvolver não só o teatro, mas o teatro, a cultura, dança, hip hop, grafite e com isso integrar mais, resgatar muito da cultura de Pindamonhangaba e valorizar essa caminhada. Gente, terminamos assim o nosso segundo bloco do Papo Sem Censura Entrevista com o candidato do PT, Carlinhos Cazé. Dentro de instantes voltamos com o terceiro e último bloco aqui do blog Papo Sem Censura.